Olá pessoal, aqui é o professor Euler, professor de Biologia, e vamos à resolução da nossa quinta questão da lista, uma questão sobre osmorregulação em peixes, que fala o seguinte: um menino apaixonado por peixes resolveu montar um aquário em sua casa. Em uma loja, adquiriu 3 espécies diferentes, levando em consideração o aspecto visual: peixe palhaço, espécie marinha, peixe anjo imperador, espécie marinha, e peixinho dourado, espécie de água doce. Todas as espécies foram colocadas no mesmo aquário, que estava preenchido com água de torneira desclorada. As 2 espécies marinhas incharam e morreram rapidamente, e apenas o peixe dourado sobreviveu. Depois do ocorrido, o menino descobriu que os indivíduos das 2 espécies marinhas morreram porque a água do aquário funcionava como uma solução em relação aos seus fluidos corporais, ocorrendo um que causou um inchaço por. Assinar a alternativa que completa corretamente as lacunas do texto. Pessoal, o texto trouxe diversas informações importantes a respeito do que o menino fez. Ele colocou lá 3 peixes, 2 de espécie marinha e 1 de espécie de água doce, em um aquário, e ele observou que, quando ele colocou esses peixes, apenas as 2 espécies marinhas morreram e o peixe de água doce sobreviveu. Mas por que isso aconteceu, né? Para que nós entendamos esse processo, vamos relembrar o conceito de osmose. Quando nós falamos a respeito de osmose é o transporte que acontece através da membrana e é um transporte de um solvente. E a osmose é um processo passivo, onde você faz o transporte a favor do gradiente de concentração. E para o solvente ser transportado a favor do gradiente de concentração, ele sempre vai do meio hipotônico, ou seja, do meio menos concentrado, para o meio hipertônico, ou seja, o meio mais concentrado. Isso é osmose, é um transporte de um solvente a favor do gradiente de concentração, é um transporte passivo que vai do meio hipotônico, menos concentrado, para o meio hipertônico, mais concentrado. Vamos entender então como isso vai acontecer em peixes que são de água doce e em peixes que são de água salgada. Então, fazendo um desenho aqui, o peixe de cima vai ser um peixe de água doce e o peixe de baixo vai ser um peixe de água salgada. Pessoal, se o peixe de água doce está nesse meio, é porque a água tem uma baixa concentração de sais, ou seja, vai ser um meio, nesse caso, hipotônico. Se o outro peixe está na água salgada, é porque a água salgada funciona como um ambiente hipertônico, já que lá vai ter uma alta concentração de sais. Falando agora especificamente sobre o peixe de água doce. Se ele está no meio que é hipotônico, significa dizer que internamente os seus fluidos corporais vão funcionar como um meio hipertônico. Ou seja, aqui internamente ao peixe vai ser um meio hipertônico. Nesse caso, esse peixe ele vai ganhar água por osmose. Porque lembra, a água vai do meio hipotônico para o meio hipertônico. E nesse caso aí, seguindo o fluxo, a água vai para dentro do peixe, ou seja, ele ganha água por osmose. Como esse peixe ganha água por osmose, pessoal, ele não precisa ingerir água. Mas aqui tem um problema. Se ele ganha muita água, a água vai diluir os fluidos corporais, os sais internamente ao peixe. Se ela dilui os sais, para o peixe manter a concentração de sais adequada, ele tem que fazer o quê? Absorver sais. E para absorver sais, ele vai utilizar as brânquias. Então, ele utiliza as brânquias para fazer, pessoal, uma absorção de sais. Eles vão absorver sais por quais motivos? Porque ele ganha muita água por osmose e dilui o meio interno dele. Só que, quando ele absorve sais, ele está absorvendo um soluto. Só que ele absorve esse soluto do meio menos concentrado, que é o meio da água doce, para dentro dele, que é um meio mais concentrado. E quando eu transporto sais, um soluto do meio menos para o mais concentrado, eu faço isso através, pessoal, de um transporte ativo. Ou seja, ele absorve sais pelas brânquias por transporte ativo. Esse peixe, como nós vimos, ele ganha muita água por osmose. Se ele ganha muita água, ele precisa eliminar esse excesso de água. Ele elimina como? Na urina. Ou seja, se ele ganha muita água, pessoal, por osmose, ele vai urinar muito, ou seja, a urina dele vai ser abundante, vai ter grande volume de urina.
Entretanto, você lembra que como ele ganha muita água por osmose, pessoal, essa água dilui os sais internamente. Ou seja, ele urina muito, mas é uma urina pouco concentrada, porque a água que ele ganha por osmose dilui os sais internamente. É isso que acontece na osmorregulação em um peixe de água doce. Lembrando, pessoal, que apenas peixes osteíctes é que fazem esse processo de osmorregulação. Agora, o peixe de água salgada, ele vive num ambiente hipertônico. Isso quer dizer que internamente ao peixe é um ambiente, pessoal, hipotônico. Se internamente é um ambiente hipotônico e fora é hipertônico, significa dizer que esse peixe ele vai perder água por osmose. Esse peixe perde água por osmose e a forma de ele suprir a falta de água que ele perdeu, ele vai fazer o quê? Ingerir água. Ele bebe água nesse caso, moçada. Só que, entretanto, a água que ele bebe é uma água o quê? Muito concentrada em soluto, muito concentrada em sais. Se ela é muito concentrada, eu vou aumentar excessivamente a concentração de sais internamente ao peixe. Ou seja, eu tenho que fazer alguma coisa para eliminar esses sais de forma excessiva que está dentro do fluido corporal. Ele vai usar o que então? As brânquias. Ele usa as brânquias para fazer agora uma excreção de sais. E mais uma vez, olha o que ele está fazendo. Sal é um soluto. Ele está pegando sais de dentro dele, que é um meio pouco concentrado, e pondo para fora um meio mais concentrado. Ou seja, está transportando um soluto do meio menos para o mais concentrado. Quando ele faz isso, é um transporte também ativo. Beleza? Esse peixe ele já perde muita água por osmose. Se ele perde muita água, ele vai ser um peixe que vai urinar pouco. Ou seja, a urina ela tem pouco volume. Ela é reduzida. Entretanto, quando esse peixe bebe água, ele bebe uma água com uma alta concentração de sais. Como ele bebe uma água com alta concentração de sais, essa urina ela vai ser muito concentrada. Ela é reduzida, mas ela tem uma alta concentração de soluto. Bom, pessoal, é isso que vai acontecer na osmorregulação em peixes de água doce e peixes de água salgada. Lembrando que apenas peixes osteíctes é que fazem esse processo de osmorregulação. Aí, ó, voltando ao texto, observa que ele pegou lá duas espécies marinhas e uma espécie de água doce. E ele falou no texto que no mesmo aquário ele colocou as 3 espécies com água desclorada, ou seja, é uma água com baixa concentração de sais, certo? Aí, ó, ele falou que quem foi que inchou? As espécies marinhas incharam, certo? E morreram rapidamente. E apenas o peixe dourado sobreviveu. Pessoal, se eu coloquei essas 3 espécies dentro de um aquário e apenas as espécies marinhas incharam, isso quer dizer que elas ganharam água por osmose. Se elas ganharam água por osmose, significa dizer que dentro delas era um meio que? Dentro delas era um meio hipertônico. E se a água é desclorada, significa dizer que é um meio hipotônico. Nem precisava saber que a água desclorada era um meio, pessoal, hipotônico. Mas o fato de ele colocar aqui, que 2 espécies marinhas morreram porque elas incharam, se elas incharam é porque elas ganharam água. E a água foi do hipo para o hiper, ou seja, foi um processo de osmose. Aí, ele quer saber. Depois do ocorrido, o menino descobriu. Depois do ocorrido, vou colocar aqui para vocês. Depois do ocorrido, o menino descobriu que os indivíduos das 2 espécies marinhas morreram porque a água do aquário funcionava como uma solução hipotônica. Funcionava como uma solução hipotônica. Ou seja, vou colocar aqui para vocês. É hipotônica porque os peixes ganharam água por osmose e a água vai do meio hipo para o hiper. Completando ainda,
em relação aos seus fluidos corporais, ocorrendo um quê? Nesse caso aí, pessoal, ocorreu um desequilíbrio osmótico. Porque os peixes começaram a ganhar água, incharam e morreram. O que causou um inchaço, pelo que esse inchaço ele ocorreu por uma absorção excessiva de água. Absorveram muita água, absorção excessiva de água, absorveram muita água e acabaram lá morrendo. A única resposta que tem essa sequência de hipotônica, desequilíbrio osmótico e absorção excessiva é a letra A. Beleza, moçada? Então, essa questão, uma questão tranquila, mas que envolvia lá conceitos de osmose.